Para ser positivo, para ser positivo, você tem o seguinte, ser positivo não, vamos começar com o mais simples. Para ser negativo, quem é o domínio da φ? Vamos colocar o seguinte, vamos explicar melhor. Vamos trabalhar com essa, seja φ de x igual a c vezes e elevado a 2x menos 1 sobre c vezes e elevado a 2x mais 1, onde c é diferente de zero. Tá bom? Pegar as soluções não constantes. Tá? É mais em cima e menos embaixo, perdão. Agora vamos ver. Com C positivo, com C positivo não, com C negativo, quem é o domínio da φ? Se o C é negativo? Os reais. Isso aqui dá sempre diferente de zero, isso não dá não. Mas tem mais. Além disso, φ de x é maior do que menos 1 e menor do que 1, qualquer que seja o x real. Por que isso, Romildo? Pela análise da seguinte função. Eu vou fazer um parênteses aqui em azul. Vou botar aqui. Seja g de 1 igual a 1 mais 1 sobre 1 menos 1. Qualquer que seja 1 diferente de quem? De 1. Né? Qualquer que seja 1 diferente. A g é uma função diferenciável. Quem é a derivada da g em 1? Quem é? É 1 vezes 1 menos 1, menos 1 mais 1 vezes 1 sobre 1 menos 1 ao quadrado. Ou seja, isso aqui dá menos 2 sobre 1 menos 1 ao quadrado, qualquer que seja 1, diferente de 1. Ou seja, essa função ela é estritamente decrescente em qualquer intervalo contido no seu domínio. Preste atenção no que eu estou dizendo. Ela não é estritamente decrescente, essa função. Ela é estritamente decrescente em qualquer intervalo da reta contido no domínio dessa função. Tá? Então vamos esboçar o seu gráfico. O seu gráfico é assim, ó. E aí eu gosto de colocar aqui, eu vou colocar reta 1, menos 1. Tá? 1. Eu vou colocar o menos 1 aqui. Onde é que ela é zero? A G, ela é zero no menos 1. E onde é que ela não está definida? Ela não está definida no 1. Qual é o limite com U tendendo a 1 pela esquerda disso aqui? Menos infinito. Certo? Então é menos infinito. Qual é o limite disso aqui com U tendendo a menos infinito? 1. E é por valores menores do que 1. Claro que ela tem que ser estritamente decrescente. E ela passa por esse ponto e passa por esse. Porque G de 0 é menos 1. E G de menos 1 é 0. Então ela faz isso. Qual o limite de G de U quando U tende a 1 por valores maiores do que 1? Mais infinito.
Então ela satisfaz isso. E qual é o limite disso aqui com... Então observe uma coisa, olha φ. Com C negativo, C vezes elevado a 2x é negativo. Se C vezes elevado a 2x é negativo, o que acontece com esse quociente? Pense nesse quociente com U. Para U negativo, U mais 1 sobre U menos 1 está entre menos 1 e 1. Então, claramente, você tem isso. Tá? Deixar esse parênteses aqui, porque isso aqui vai ser útil, inclusive para as outras informações. Então, olhe como é a cara, agora a gente vem para cá, olhe aqui, como é a cara, vou apagar isso aqui, ó, vou aproveitar isso aqui. Como é que fica a sua solução φ? Como é que fica a sua solução φ? Tá? Se o C é negativo. Ela é uma função que faz isso, ó. Ela é uma função que vem daqui para cá. Por que, Romildo, que a φ vem daqui para cá? Assim. Bem, primeiro é que ela é estritamente decrescente, porque, bem, φ não está entre menos 1 e 1, ela sendo solução, ei, presta atenção aqui, ó. Vou ter que ficar acompanhando. Ela sendo solução, quem é a derivada filhinha de x? É 1 menos φ de x ao quadrado, não precisa nem fazer a conta. Só que como φ de x está entre menos 1 e 1, isso aqui fica o quê? Positivo. Então, filhinho de x é positivo, ela é estritamente crescente, porque ela é solução. Ela é função estritamente crescente, então tá aqui. Mas por que que quando x tende a mais infinito, ela tende a 1? Porque quando x tende a mais infinito, o que acontece com c vezes elevado a 2x? Tende a menos infinito, porque o c é negativo. E se o u tende a menos infinito, o que acontece com esse quociente? Tende a 1 por valores menores que 1. Então tá aqui. φ de x. Entendeu? Estou calculando o limite de φ de x com x tendendo a mais infinito. Com x tendendo a mais infinito, c vezes elevado a 2x tende a quê? A menos infinito. Porque eu estou no caso que o c é negativo. Então isso é o u. Mas com u tendendo a menos infinito, o que acontece com a g? Isso é o gráfico da g. Com u tendendo a menos infinito, u mais 1 sobre u menos 1 tende a 1 por valores menores do que 1. Então ela tende para cá. Agora faça o x tender a menos infinito. C vezes elevado a 2x tende a quê? Tende a 0. Por valores do quê? Menores do que 0. Que é o u. Mas o que acontece com esse quociente aqui, quando u tende a 0, por valores menores que 0, tende a quanto? Menos 1. Então ela tende a menos 1. A φ satisfaz isso. Tá? Isso é o caso, é o gráfico da φ, no caso que o c é uma constante o quê? Negativa. Tá? Então, qual é a que passa por aqui? Qual é que passa por aqui? É a φ que no 0 a 0. Qual é a φ que no 0 a 0? É quando c é igual a menos 1. Quando c é igual a menos 1, φ de 0 a 0. Então, com c igual a menos 1, ela está passando por aqui, as outras ou passo por cima ou passo por baixo. E aí você completa nas notas, as notas eu provo que por qualquer ponto daqui passa uma solução desse tipo, com domínio real. E aí veja nas notas que a conta está feita. Tá? Não farei aqui. Entendido? Agora, e se o C é o quê? Se o C aí é que C é negativo. E se o C é positivo? E se o C é positivo? Ser diferente de 0. Hã? Não. Se o C é positivo, venha para cá. Vou apagar isso aqui, tá certo? Me permita apagar isso aqui. Né?
Com C positivo, o denominador da expressão que define a φ pode ser zero, né? E quando é que ele é zero? Olha aqui. Com C positivo, vamos ver quanto é que isso aqui é zero. Com C positivo, C vezes E elevado a 2x menos 1 é zero. Se somente se o quê? Se somente se C vezes E elevado a 2x é igual a 1. Que é se somente se o quê? E elevado a 2x é igual a 1 sobre C. Que é se somente se 2x é o logaritmo natural de 1 sobre C. 2x, tá certo? 2x é o logaritmo natural de 1 sobre C, que é menos o logaritmo natural de C. Que é se somente se C, 2C não, 2x, perdão, 2x, viu? Que é se somente se x é igual a quanto? X é igual a menos 1/2 do logaritmo natural de C, que é menos o logaritmo natural de quem? Da raiz quadrada de C. E você segue que isso aqui é maior do que zero, se somente se isso aqui é maior do que 1, que é se somente se isso aqui é maior do que 1/2, somente isso aqui é maior do que isso aqui não. E é menor do que zero, e é menor do que zero, se somente isso aqui é menor do que 1, que é somente isso é menor que 1/2, que é somente isso que é somente isso é menor que isso. Daí há as soluções maximais, tá? Daí eu tenho duas soluções maximais. Neste caso, quer dizer, com C maior do que zero, há as soluções maximais. Nesse caso, os domínios maximais são, neste caso, você tem que a φ, os domínios maximais, neste caso, os domínios, tá certo? Vou botar assim, neste caso, vou colocar logo assim. O domínio maximal da φ, temos o domínio maximal, tem-se os domínios, tem-se os domínios maximais. Os seguintes domínios maximais. Domínio de φ igual a menos infinito menos logaritmo natural de a raiz de C, tá? Ou o domínio da φ, tá? φ tem domínio maximal. Deixa eu escrever melhor. Tá? Temos os seguintes, mas e domínio de φ igual a quê? Porque tem-se, eu já tenho, tornando para lá, de φ igual a menos logaritmo natural de raiz de C mais infinito. Por que que tem esses dois domínios maximais? Tá? E como é a cara dessa função? Como é que ela fica? Vou desenhar aqui, ó. Ó, como é a cara? Aqui. Tá aqui o X e o Y. Tá aqui o 1
E está aqui o menos 1. Eu não sei quem é o valor de C. Só sei que o C é, tá certo? O C é um número que? Positivo. Então, sendo C um número positivo, o logaritmo natural da raiz de C pode ser qualquer número real. Menos o logaritmo natural da raiz de C pode ser qualquer número real. Tá certo? Então, digamos que esteja aqui. Digamos que o menos logaritmo natural da raiz de C esteja aqui. Então, essa reta não intersecta o gráfico da φ. Mas com esse domínio maximal aqui, ó, com esse domínio maximal aqui, esse aqui, qual é o gráfico da φ? A φ tem esse gráfico. Por que a φ tem esse gráfico? Tá? Tá certo? Por que a φ tem esse gráfico aí? Se o domínio maximal for esse? Porque, veja bem, o que é que acontece com φ de x quando x tende a menos o logaritmo natural da raiz de C por valores maiores que menos o logaritmo natural da raiz de C? O que acontece? C vezes a elevado a 2x tende a 1 por valores maiores do que 1. Mas o que é que acontece com isso aqui, ó? Quando U tende a 1 por valores maiores do que 1. Tende a mais infinito. Então, ela tende a mais infinito aqui. Agora, o que é que acontece com essa expressão aqui? C vezes a elevado a 2x mais 1, C negativo, quando o x tende a mais infinito. Quando o x tende a mais infinito, C vezes E elevado a 2x, como C é positivo, tende a mais infinito. Mas o que é que acontece quando o U tende a mais infinito com essa expressão? Tende a 1 por valores maiores do que 1. Então a φ de x tende a 1 por valores maiores do que 1. Tá certo? E como ela é estritamente decrescente, aqui ela é estritamente o quê? Estritamente decrescente, derivada é negativa. Tá certo? Porque a φ está valores maiores do que 1. Vem daqui para cá, é estritamente decrescente, derivada da negativa. Então, isso é a função com domínio maximal, é a solução com domínio maximal menos logaritmo natural da raiz de C mais infinito. E a solução com domínio maximal igual a menos infinito menos raiz de C. A φ ou é isso, ou é isso. Vamos lá. De novo. O que é que acontece quando tá? Você sabe, aqui ela é maior do que 1, ó. Veja bem, ó. Se o x está nesse intervalo, ó, vamos associar de novo. Por que ela é maior do que 1? Se o x está nesse intervalo, se o x é maior do que a raiz logarítmica de C, o que é que acontece com C vezes a elevado a 2x? C elevado a 2x é maior do que 1. Se o C elevado a 2x é maior do que 1, que é o U, o que é que acontece se U é maior do que 1? Essa fração é maior do que 1. Então, a φ é maior do que 1. Sendo maior do que 1, a derivada dá o quê? Negativa. De fato, ela é estritamente decrescente. Tá certo? Agora vamos ver aqui. O que acontece quando o x tende a menos logaritmo natural da raiz de C pela esquerda? C vezes elevado a 2x tende a 1 por valores menores do que 1. Ou seja, o U tende a 1, o U daqui tende a 1 por valores menores do que 1. Aí o que é que acontece com U mais 1 sobre 1 menos 1? Tende a menos infinito. Por isso que a função ela tende a menos infinito. Φ de x.
O que é que acontece com o x quando... O que acontece com φ de x quando o x tende a menos infinito? Quando o x tende a menos infinito, c vezes e elevado a 2x tende a quê? Quando o x tende a menos infinito, c vezes e elevado a 2x, que é essa expressão aqui, tende a quê? Tende a zero por valores... O que acontece? Ó, eu estou falando, quando o x tende a menos infinito, c é positivo. C vezes e elevado a 2x tende a quê? Vamos lá. Eu estou pegando c positivo ou c negativo? C positivo. Quando o x tende a menos infinito, c vezes e elevado a 2x tende a zero por valores maiores do que 1. Mas quando o x tende a zero, quando c vezes e elevado a 2x, que é 1, tende a zero por valores maiores do que 1, não. Tende a zero por valores maiores do que 0, o que acontece com a fração? Tende a menos 1 por valores menores do que menos 1. Tá? Menores do que menos 1. Então é isso aqui. Ela está tendendo a menos 1. φ de x tende a menos 1 por valores menores do que menos 1. Tá certo? X tendendo a menos infinito. Nesse caso, c vezes e elevado a 2x tende a zero por valores o quê? Maiores do que zero. Então, o u mais 1 sobre u menos 1, quando o u está tendendo a zero por valores maiores do que zero, isso aqui tende, essa fração tende a menos 1 por valores menores do que menos 1. Ela vem para cá. E ela é sempre menor do que menos 1. Por quê? Porque esse valor aqui está onde? Está nesse intervalo. Tá? Se eu estou nesse intervalo aqui, ó. Olha, isso aqui está aqui, ó. C vezes elevado a 2x é menor do que 1, que é maior do que 0. Tá? Porque o C é positivo. Então eu estou com o meu C vezes elevado a 2x, que é o U, nesse intervalo aqui. Então a função é toda menor que menos 1, quanto é 1 menos φ de x ao quadrado, dá negativo, derivada também negativa. Ela é estritamente decrescente. Então isso é a cara da φ. Aqui, nesse intervalo